conhece a Bahia, primeira capital do Brasil, né? Primeiro lugar também onde se abateram os índios, né? Então, tudo se começa aqui. As chegadas dos navios negreiros, né? A chegada das danças, das culturas, das músicas, essa travessia desse Atlântico Negro. Mas quando eu digo que tudo começou aqui, da origem dessa minha experiência que eu fiz questão de registrar. Então, eu sou Nadir Nóbrega Oliveira, eu venho dos Alagados, já que a gente está falando de Atlântico, né? Eu venho dos Alagados, eu sou nascida no bairro do Uruguai, que é um bairro dos Alagados, e eu começo minhas experiências com as manifestações artísticas justamente pela minha família materna, né? A minha avó gostava muito, né? Eles eram tecelões, meus avós maternos, eles trabalhavam na fábrica de tecidos, lá na Boa Viagem, e minha avó sempre gostou muito de festa de largo. Então, eu acompanhava, eu era, assim, a grande companhia, e meu avô tocava violão, né? Ele gostava muito de cantar aquelas músicas nostálgicas que não fazem mais parte hoje da nossa cultura. Era um prazer muito grande eu ver aqueles altares de Santo Antônio, eu ir para os Carurus de Cosme. Eu não conhecia o candomblé, mas eu conhecia os Carurus de Cosme. Eu não sabia o que era uma pessoa manifestada. E minha trajetória artística, já a nível de palco, eu começo dançando folclore, né? Então, eu sou do Olodumaré, onde eu tive a minha grande experiência profissional. Durante 4 anos eu fui dançarina do Olodumaré, que depois se transformou Brasil Tropical, em que fizemos a abertura da Copa do Mundo de 74, né? Que o Brasil perdeu, infelizmente, mas fizemos uma grande abertura. Enfim, então eu venho essa continuação de vida com essas manifestações artísticas, dançando samba de roda. Aí é que eu vou começar a conhecer a dança dos orixás. É nesse convívio no Olodumaré com aqueles ogãs, que era Tata Marrundelê, Edinho e Vadinho do Gantuá, é aí que eu começo a aguçar meus ouvidos, né, meus sentidos, porque o coreógrafo via em mim uma Inhansã. Nunca consegui entender por quê, mas eu só dançava o orixá Inhansã. Então, eu fico no Brasil Tropical e tenho meu desejo de me profissionalizar em dança. Mas, até então, eu não sabia que tinha uma escola de nível superior. Já há 2 anos na Europa, querendo me profissionalizar, mas, naquela época, infelizmente, se eu quisesse ter a continuação, que às vezes as pessoas podem dizer, mas você era jovem e era talentosa naquele imaginário que bastou ser jovem e talentoso que ficava na Europa. Mas não, lá o espaço que nos reservava era restaurante. E eu não queria ser dançarina de restaurante. É aí que eu volto para Salvador e vou para a escola de dança. E, por coincidência boa, é a primeira escola do Brasil, né? Então, tudo começa aqui, né? Aí volta a essa frase, tudo se começa aqui. É na escola de dança onde eu vou me profissionalizar, que eu vou buscar o canudo, né? Porque até então eu já tinha a régua e o compasso, como diz o nosso Gilberto Gil. Então, eu vou me profissionalizar. E é na escola de dança em que eu vou conhecer Clyde Morgan, né? Que foi, assim, a minha base de sustentação desse meu pertencimento negro. Então, eu vou dançar com Clyde dentro do grupo de dança contemporânea da UFBA, mas até então eu era rotulada como dançarina de folclore. Então, dentro da escola de dança, ninguém me chamava para nada, porque eu era a dançarina folclórica e me incomodava. Esse rótulo me incomodava. Me incomodava não que eu não quisesse assumir, porque eu nunca neguei essa minha experiência profissional, mas me incomodava porque isso eu me sentia excludente, entendeu? Eu fazia parte daquele grupo da exclusão. Então, não era só ser negra, era a questão de ser dançarina de folclore. Então, é com Clyde que eu vou para a Nigéria. Olha lá, ligação Bahia-África. Então, quando nós vamos para o Festac, em que eu vejo lá 80 países de tradição africana, e que eu vejo várias cores de pele, vários tipos de narizes, vários tipos de cabelos, e todos se dizendo negro, é ali
que eu venho me fortalecer politicamente para ser a dançarina do folclore. Então, a minha ida para o Festac, junto com o grupo de dança contemporânea da UFBA, com um espetáculo que a gente vai olhar que também só tinha aqui, diante das questões das rivalidades étnicas, que era justamente o culto a Oxóssi, que a gente vai para a Nigéria com o Oxóssi na Ruanda, onde eu era o último pássaro que Oxóssi matava. Então, é justamente com esse retorno, né, de África, Bahia, Brasil, e eu, enquanto um ave, e que eu também sou filha de Oxóssi, olha que nada é por um acaso, né? Então, aí que eu venho ter uma consciência política. E aí vem aflorar, se é que estava adormecido, a minha necessidade de uma discussão política de uma dança. Então, retornando para aqui, para a Bahia, então, quando eu concluo o meu curso, eu começo a adentrar de uma maneira pessoal, sem nenhum encaminhamento de professor nem de professora, eu começo a aguçar meu olhar, meu coração, para essas danças, o que é que a gente chama aqui de dança afro. Então, nessa minha trajetória de militância, de educação, eu lanço o meu primeiro livro, né? Primeiro eu começo a organizar uns seminários. Eu tive o apoio na época da professora Rosita, então eu organizo os seminários, aconteceram, aliás, dois meses, todas as sextas-feiras à tarde, hoje, na Sala Walter da Silveira. Então, onde eu comecei a reunir amigos e amigas, blocos afros, né? Professores, convidei coreógrafos, tinha mesa só de dançarinos, tinha mesa só de bloco afro, para a gente discutir o que é dança afro. Como é que nós, enquanto dançarinos afro, como é que nós somos vistos nesta primeira capital do Brasil? Como é que as pessoas nos tratam? Naquela coisa de, vá lá dar uma força, né? Vá lá dar uma força, vá dar uma canja, que era essa expressão que a gente escutava muito na época. Vá dar uma canja, que ainda hoje até se ouve, né? E que a gente não merecia um cachê, não é? Aí, quer dizer, essa briga dentro do espaço acadêmico, que nós não tínhamos técnica, porque os nossos corpos eram tortos, porque a bunda era muito empinada, as coxas eram muito grossas, e no outro lado, onde era o espaço do dito senso comum, vai lá dar uma canja, porque é dançarino afro, é dançarino popular, não se come, não se veste, não se calça. Então, imagine onde é que eu estava, no meio desse fogo cerrado. E aí, comecei a aguçar o meu pensamento, comecei a observar as minhas aulas, eu comecei a ser observadora de mim mesma. Comecei a ver como é que eu construía minhas coreografias. E aí, sem conhecer o dito Laban, que é o grande teórico da dança, eu comecei a ver as ações corporais que Laban escreveu há não sei quantos anos atrás, e isso a gente faz desde que o mundo é mundo. Que são o quê? As ações do cotidiano que você vai ver onde? Dentro das danças religiosas de matriz africana, que é o cortar, que é o correr, que é o apanhar, que é o ajoelhar, não é? Que é o rodar, que é o pular. Então, essas ações corporais tão nossas estão tão presentes na dança dos orixás. Então, você vai ver uma festa religiosa, quando a pessoa incorpora, ela não pula. Qual é o orixá que não tem o movimento do corte, que não tem o olhar? Isso são ações corporais. Você não se olha? Eu me olho. Eu chego no espelho, eu me olho. O orixá também se olha. A dança afro também tem essas ações corporais. E Laban escreveu isso lá. Então, a gente está fazendo isso desde quando os nossos ancestrais vieram. A religião candomblé, é uma religião que ela também se expressa pela dança. Então, os orixás, né, que são as entidades do candomblé, como tem, né, os vodus, né, tem os inquices. Então, essa particularidade
que também vem essa corporalidade negra, desse dançar, da gente dançar muito. Então, os orixás dançam por essa força dessa relação, desse cotidiano. Porque o candomblé, a natureza é o elemento central do candomblé, mas ele se expressa pelos orixás. Infelizmente, é o oposto das outras religiões, né? Que o importante é o corpo ficar parado. O máximo que pode fazer é ajoelhar, que eu não sei se é uma repressão ao corpo. Os orixás, como não são de uma cultura de repressão ao corpo, eles dançam o tempo todo. E nós herdamos isso. Independe de você ser da religião, mas eu acredito que nós herdamos essa corporalidade nossa, esse jeito que a gente tem de falar, de se expressar, né? E fulano, olhe, parece que você leu meu pensamento. Parece, olhe, só o jeito aqui da cabeça e do olho, eu já estou fazendo um requebrado. Entendeu? E o orixá dança por causa dessa cultura viva, que é uma cultura de tradição africana.